O Senhor me fez eu mostrar para mim que eu dependia dele, só que eu tinha que fazer a vontade dele do jeito que ele queria. Então aqui eu aprendi o que é ser realmente um cristão, não um frequentador de culto. Bem-vindos ao Resgatando Valores com Rosana Bastos, Espanha. Esse aqui é o seu canal de testemunhos evangélico, um canal abençoador que Deus abriu aqui na Espanha para todo o Brasil e para todo o mundo. Se você ainda não faz parte da família Resgatando Valores, não perde mais tempo. Vem, faz aqui sua inscrição, deixe o seu comentário e fique conosco, porque, meus queridos, Deus tem dado graça às nossas vidas aqui neste lugar. Digo tem dado graça porque só aqui, está neste lugar, ouvindo os testemunhos, nós já chegamos em casa mais renovados. Saímos daqui cheio de força, cheio de graça, e eu sei que essa graça e essa força também alcança a sua vida. Temos recebido feedbacks maravilhosos dos testemunhos dos irmãos que têm vindo aqui a este lugar. Testemunhos que falam de cura, você pode ver aí, pode ler aí nos comentários. Testemunho que falam ao coração das pessoas e trazem ânimo, traz esperança, traz força. Então, não perde mais tempo. Seja um dos nossos, se inscreva aqui no nosso canal, faça parte dessa família Resgatando Valores e nos ajude a levar esse projeto adiante. Compartilhe, inscreva-se e deixe aí, como eu disse, o teu precioso comentário. Temos uma novidade aqui também no programa, que é o nosso telefone de contato. Aqui você pode se inscrever e vir aqui para poder estar falando o seu testemunho. É muito importante que você more aqui na Espanha, que esteja por Málaga. Se você não mora na Espanha e você mora em um dos países aqui que nos cerca, você também é convidado a estar aqui conosco todas as vezes que você estiver aqui de passeio por essa linda cidade, Málaga. Se você de repente ainda não tem o teu testemunho, mas conhece alguém e quer indicar essa pessoa, também será muito bem-vindo. A regra é que você ou essa pessoa esteja congregando e em plena comunhão com seus pastores e com a sua igreja. Queridos, hoje nós temos aqui no programa alguém super especial, um irmão que daqui a pouquinho você vai conhecer a história de vida desse irmão. Mas enquanto isso, você já pode estar mandando o link aqui desse testemunho para todos os seus amigos, familiares, grupos da igreja. Nos ajude a alcançar vidas através desse programa e através desse testemunho. Está conosco hoje o irmão Paulo Roberto dos Santos Veloso. Ele é natural de Parananguá, Paraná, e é casado com Gláucia Nascimento Veloso. Eles são casados há 21 anos e juntos são pais de 2 meninos, Diogo e Davi. O irmão Paulo, ele mora aqui na Espanha há 7 anos e juntamente com a sua família, eles congregam na igreja MSBN Málaga. E ali eles são dirigidos, pastoreados pelo amado pastor Maicon Farias e sua digníssima esposa, Pamela dos Santos. Na igreja MSBN Málaga, se preparem aí, porque nós estávamos falando aqui no estúdio que o currículo dele é grande. Olha só, ali na MSBN Málaga, o nosso amado irmão Paulo, ele atua como tesoureiro, recepcionista, professor da EBD,
lidera também com a sua digníssima esposa Gláucia o Ministério da Família e também lidera um dos grupos de célula da igreja. Sem esquecer que ele também é cooperador. Gente, esse homem é multiuso ali para honra e glória do Senhor. Uma pessoa que vocês vão conhecer agora, que traz toda essa bagagem e representa mesmo o irmão. Toda essa responsabilidade que ele, juntamente com a sua esposa, recebe ali na MSBN Málaga, porque faz jus, irmãos, ao testemunho do nosso querido que está aqui. Já vamos nos dirigindo a ele. Irmão Paulo, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, Resgatando Valores, e é uma alegria ter o irmão aqui. Amém. Eu agradeço a oportunidade, sabe? E a você, Rosana, ao Alex, que está aqui com nós, a Jaile, a minha esposa que está aqui. E primeiramente ao Senhor, porque se estou aqui hoje é porque o Senhor tem nos mantido aqui de pé, sabe? Não foi fácil estar aqui, mas grandes coisas o Senhor fez na nossa vida e tem para fazer ainda. Então, eu agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Aí já vocês ficaram com a bem-vinda que nós damos aqui ao irmão e essa saudação, essa cordial saudação. Olha eu aqui me engasgando entre o espanhol e o português. Então, meu amado, de verdade que é uma bênção a sua vinda aqui. Valoramos, irmão Paulo, a sua presença aqui neste lugar. E queremos já aqui comentar, falar com os irmãos sobre o seu testemunho. E o senhor pode ficar à vontade para começar aí. E assim o senhor já tem aqui a palavra. Amém? Amém. Primeiramente eu quero falar sobre a minha infância, né? Graças a Deus eu venho de um lar cristão. Tanto meu pai como a minha mãe e a família também, tanto da parte do meu pai quanto da minha mãe, são evangélicos. E graças a Deus tive uma infância maravilhosa, pais maravilhosos. E tudo que eu sou hoje eu devo a eles, né? Então só tenho que agradecer a Deus e pelas orações deles, por ter nos entregue, tanto a mim, a minha irmã, a meus irmãos, né? Ter colocado no caminho do Senhor e ter nos educado a ser o que a gente é hoje por causa deles, sabe? Então eu sou muito agradecido a Deus por eles, sabe? E louvo a vida deles e enquanto eu puder eu vou fazer de tudo para honrar o nome deles, Amém. sabe? Sou muito feliz mesmo. Amém, glória a Deus. Então o irmão vem de berço evangélico, como Sim. nós costumamos dizer no Brasil. E a sua infância então foi marcada por um pai e por uma mãe muito dedicados ao Senhor, irmão Paulo? Muito dedicado, muito dedicado. Meu pai sempre trabalhou fora, né? E minha mãe em casa e sempre cuidou muito bem da gente e nos ensinou tudo que a gente é hoje. Amém. Toda a educação que a gente tem, todo o respeito que a gente tem com as pessoas, a dedicação de servir ao Senhor, sabe? De uma maneira correta, de nos entregar realmente a obra do Senhor, tudo vem de ensinamento deles, sabe? Então eu digo e falo hoje que eu quero fazer o mesmo pelos meus filhos. Eu e a minha esposa queremos fazer o mesmo da mesma maneira que a gente foi ensinado, sabe? E é tão edificante, é tão gratificante ter tido essa infância tão boa, tão assim, que a gente podia fazer o que queria, podia sair. Eu ia na casa dos meus avós, na casa dos meus tios, sabe? Uma família grande, então tava sempre com meus primos, jogando bola, fazendo tudo que um
um menino gosta de fazer, sabe? Só que graças a Deus sempre meu pai e minha mãe ali em cima. Olha, filho, aonde você tá, com quem que você tá, com quem que você anda? Eu quero saber, eu quero participar. Ah, pai, poxa, mas eu queria sair, não. Não, vem aqui, mas com quem que você anda? Eu quero saber. Eu vou estar junto com você, sabe? Então eu agradeço a eles por isso. Glória a Então Deus. tive uma infância maravilhosa, maravilhosa mesmo. Irmão Paulo, geralmente quando nós ouvimos, e a gente já tem experiência de ouvir aqui os irmãos e as irmãs que vêm falarem sobre a sua infância, o seu testemunho, geralmente quando os pais são evangélicos, e claro, ali tem experiência dele que é passado para os filhos, né? Sim. A fé deles, a força de vontade deles para levar para ir para a igreja. Mas do seu lado, o Senhor tinha alguma resistência? Eu digo assim que resistência não. Até, claro, eu ter os meus 16, 17 anos, que era onde, como eu convivia muito com meus primos e tios, que tinham mais ou menos a mesma idade, então muitas vezes eu queria sair, ou eles eram um pouco mais velhos que eu, queriam sair, ou saíam, e como meu pai sempre na igreja, ó, vamos no culto, hoje tem culto. Pai, mas, não, hoje tem culto, vamos no culto. E tinha que ir ele. Como ele sempre dizia, né? Enquanto você morar aqui dentro da minha casa, você tem que estar fazendo o que eu Uhum. digo. E aí sempre estava ali. Então, muitas vezes até questionar, poxa, por que que os outros podem, né, pai, e eu não? Não, você é meu filho, não é filho dos outros. Filho dos outros faz o que quer. O Uhum. meu filho vai fazer o que eu quero. Uhum. Só que ele sempre me dizia, e hoje eu sou testemunho vivo disso. Ele sempre me dizia: filho, quando você for pai, você vai entender o que eu tô fazendo por você hoje. E eu louvo muito a Deus por isso, sabe? Glória a E eu Deus. sou o que eu sou por isso, por meu pai ter lutado por mim, minha mãe sempre ali orando Uhum. e entregando nós na mão do Senhor, sabe? E claro, e com o tempo a gente vai, você começa a trabalhar, começa Uhum. a poder sair um pouco mais, né? E aí chega um tempo da nossa vida, da nossa adolescência já para aí se diz, vou dar uma fugidinha, né? Vou dar Uhum. uma saída, agora eu posso. Mas saí, aproveitei, saí um pouco, porque eu tava na igreja, ia na igreja, mas não realmente estava fazendo parte daquilo, sabe? Então, eu ia no culto, mas não prestava o meu culto. Uau, Eu só ia porque era obrigado. E uma obrigação que hoje eu agradeço, glória a Deus. sabe? Porque muitas vezes a gente acha assim: ah, deixa o menino em casa. Ah, hoje não vai. Ah, eles estão cansados. Não. Meu pai e minha mãe. Meu pai sempre, eles, né, os dois, que eu digo, meu pai, porque ele e minha mãe sempre junto, né? Então estavam no culto. Vamos. Era culto, e para eles não tinha culto. Não era um domingueiro, como a gente fala muito no Brasil, né? Não, eles estavam no culto no domingo, estavam na segunda, estavam na quarta-feira, quinta, às vezes sexta, Uhum. sábado, domingo. Eu falei, pai, mas não, filho, não, nós temos que estar na casa do Senhor cada vez mais ali, firme com o Senhor. Pai, mas poxa, dá um tempinho, né? Hoje vamos sair um pouco. Não, não, não. Por quê? Porque meu pai, antes de. Claro, eu digo assim que eu nasci num lar cristão, Uhum. mas o meu pai, creio que. A minha mãe já foi um pouco antes, mas meu pai, creio que eu tinha uns 5 anos, mais ou menos 5, 6 anos, quando meu pai aceitou realmente Jesus. Uhum. Então, por isso eu digo que eu nasci num lar cristão porque foi Com muito pequeno. certeza. Mas eu tenho lembranças do meu pai quando meu pai saía, que ele jogava bola, essas coisas. Uhum. Então, e ele me levava, sabe?
Então, desde pequenininho, como diz eles, que eu andava na cadeirinha de bicicleta, meu pai me Uhum. levava para o campo. Então, só que, claro, quando ele realmente ele falou, não, basta para mim, eu quero servir a Jesus, e ele abandonou tudo. Glória a Ele diz, eu Deus. não quero mais isso, sabe? Então, até por isso ele dizia para nós, não, vamos, esteja aqui comigo, vamos comigo. Pai, mas, poxa, não passa nada, vamos assistir um pouco aí, compra uma TV aqui para casa. Não, 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 em casa não quero Uhum. mais. Eu quero fazer as coisas do Senhor, sabe? Então, sou muito grato a eles. Sou muito grato a eles mesmo. Ele é o seu testemunho, a sua referência, Ele né, irmão é o meu Paulo? pastor, sabe? Uhum. É o meu pastor. Porque, na verdade, o senhor viu essa transformação do antes e o depois, como o Sim, senhor mesmo falou. Conheceu um pouco do seu pai antes sem Jesus e depois com Jesus e mudou toda a sua casa, toda a sua família. tudo, tudo, tudo. Mas diante dessa situação, indo aqui para essa fase do Senhor, que eu creio que Uhum. já é uma fase já mais para adolescente, que o Senhor ali expressou algo bem importante para nós que temos Sim, filhos e que tenta ali colocar os filhos no caminho do Senhor e muitas vezes não consegue, mas enquanto o filho está sobre uma idade de domínio, que nós uhum. podemos ali, tem que ir para a igreja, o seu pai fez isso, obrigou Sim, ir para a igreja, porque senão o Senhor não teria essa base que o Senhor tem hoje. sim. Muitas vezes eu, claro, já na adolescência, eu ia para a igreja e meu pai dizia assim, quando terminava o culto, ele falava assim, chegava em casa, ele falava, quem pregou hoje? Uhum. Ah, pai, foi fulano. E quem estava na recepção? Aí esse eu sabia, porque eu o da recepção eu sabia, porque era Aham, quem estava ali na porta, então era para mim entrar e sair, mas aham. ele, sabe, fazia essas. E quem estava na cantina hoje? Era uma Então ele investigação. tinha uma investigação. Por quê? Porque, como ele dizia, eu já fui adolescente, já sei como é, Uhum, sabe? Eu tenho essa base de ter pais que estão ali na igreja, né, dentro fazendo. uhum. E os filhos, muitas vezes a gente quer conhecer o mundo, É verdade. quer conhecer aquilo que as pessoas, que os amigos, sabe? Então, fala, Uhum. poxa, mas meu amigo pode sair, pode fazer tal coisa. E por que que eu não posso? E meu pai ali, não, não, Glória a vamos, Deus. vamos, vamos. E eu dizia, pai, poxa. E, e ele foi comigo, lutou, lutou até conseguir. Mas, claro, antes disso ele eh, foi comigo várias vezes buscando aonde você tá. Ah, eu tô na casa do meu tio. Ah, eu vou lá. Ah, pai, eu tô numa lanchonete, eu vou passar por lá. Muitas vezes eu via, morava, minha avó morava perto. Ó, vou dormir na casa da avó. Ah, tá, você vai dormir lá, tá bom. Quando era mais ou menos meia-noite, eu vi ele vindo de bicicleta, andando. Aí o pessoal já falava, ó, teu pai tá vindo aí. Ou ele parava na esquina e subiava lá na esquina pra mim, pra mim, Meu Deus. sabe? E sempre tava Um querendo pai saber quem que era, cuidadoso. cuidadoso. Enquanto eu não chegasse em casa, eu não dormia. Falava, não, enquanto você não chegar em casa. E claro, na minha época não é igual hoje. Hoje a gente tem celular, que a gente Uhum. pode controlar os filhos até por Verdade. celular e tudo. Na minha época, não. Então, o que que era? Aonde que, para ele saber, ele tinha que ir. Uhum. Tinha que ir atrás. Tinha que buscar. E por isso eu sou privilegiado Uhum. pela família que eu tive e que eu tenho hoje ainda, graças a Glória a Deus, Deus. sabe? Hoje eu não tenho meu pai mais aqui, Uhum. que o Senhor já recolheu, porque o galardão Uhum. dele estava muito grande. O Senhor falou: não,
deixa eu levar e recolheu ele, mas todo ensinamento eu levo comigo. Glória a Deus. A gente vai chegar aqui também numa parte, irmão, que irmãos que estão nos ouvindo, irmãs e irmãs, porque eu conheço um pouquinho do testemunho do irmão Paulo, faço parte da mesma igreja, nós fazemos parte da mesma igreja. E já ouvi ele falar partes do seu testemunho. E depois a gente vai falar mais um pouquinho, irmão Paulo, da perda do seu pai. Sim. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como foi o seu distanciamento do Senhor. Em que período da sua vida? Quantos anos mais ou menos o senhor tinha? E como foi essa saída realmente para o mundo? De querer conhecer o mundo? Sim, eu digo assim que eu nunca tive assim fora, Uhum. realmente, sabe? Claro, depois eu com meus 18, 19 anos, que já trabalhando, e eu já conhecia a minha esposa, nós Uhum. começamos a namorar, e assim mesmo, todo fim de semana a gente tava na casa do meu pai, tá? E até a gente casar, né? Que nós noivamos, casamos, tudo, graças a Deus, tudo bem planejado. E, e chegou, claro, depois do casamento, eu saí da casa do meu pai, Uhum. né? Então, praticamente, como diz, agora eu tô livre. Sou o dono do meu nariz. Sou o dono do... Mas, assim mesmo, ele não desistiu de mim. Assim mesmo. E eu fui morar bem perto da igreja, sabe? Graças a Deus a gente conseguiu. Compramos um apartamento, reformei tudo, fizemos uma obra e eu fui morar bem perto da igreja. Uhum. E da janela da minha casa, do meu apartamento, eu conseguia ver a igreja. E o meu pai, quando ia começar o culto, como ele era evangelista, ele ficava no púlpito. Então, do púlpito, ele conseguia ver quem entrava e quem saía da igreja. E ele ficava olhando para ver se eu entrava. E se eu, como ele via que eu não chegava, ele ligava. E ele me ligava e eu, quando olhava, ixi, o pai já ligando. Eita. Aí, às vezes, não atendia, né? Fazia que, não vi. Ou, às vezes, atendia e ele falava assim, não vai vir na igreja hoje? Ah, pai, hoje tá... Acho que vai chover. Só que, irmã Rosana, você tem... Como eu disse, eu morava a metros da igreja, Uhum. tinha um carro na porta de casa, e se ameaçasse chover, eu não ia na igreja. Era desculpa. Era desculpa. Ou hoje vai chover. Ou hoje tá fazendo muito calor. Ou hoje tá fazendo muito frio. Sabe? Então, sempre tinha uma desculpa. Uhum. E o meu pai já ligava. Filho, não vai vir na igreja? Ah, pai, hoje não. Ah, então tá. E ele era muito rígido, sabe? Uhum. Então eu ficava nervoso, desligava o telefone. Tá, pronto. Terminava o culto, umas 9h30. Lá tava ele, lá em casa. A minha irmã também morava no mesmo condomínio, a gente morava no... E ele ia lá em casa. Batia lá na porta. Não foi na igreja hoje, né? Ah, pai, hoje tava cansado. Tenha tempo pra Deus. Tenha um tempo pra Deus. Não, pai. Semana que vem eu vou. Uhum. E sempre ali. Só que, como eu falei, eu nunca tive fora porque ele nunca me deixou Meu Deus. tá fora, Meu Deus. sabe? Ele nunca me deixou. Então, quando eu pensava, não, agora me afastei um pouco, não. Porque essa semente que eles plantaram no meu coração, né? Eu nunca, ela sempre teve ali. Uhum. Então, esse temor de Deus sempre teve no meu coração. Glória a Deus. E eu mesmo não estando na igreja, Uhum. eu era dizimista. Meu Deus. E eu dizia, mas
Por quê? Porque meu pai foi tesoureiro. Uhum. E assim como você leu aí no começo, eu hoje em dia sou tesoureiro Meu da Deus. igreja. Não, Uhum. por quê? Porque eu fui ensinado. Sabe? Eu fui ensinado. E eu dizia assim, tá, meu pai é tesoureiro, e ele falava, ó, vai entregar teu dízimo? E eu não tava na igreja. Uhum. Eu dizia, ah, pai, não, esse mês não, né, pai? Aí ele falou, ah, é? Cuidado, hein, o senhor vai ter que cobrar, hein? O senhor cobra, porque você pediu o trabalho pro senhor, ele te deu. Pai, então o senhor coloca aí, pai. E ele, às vezes, eu não precisava passar o dinheiro para ele, mas ele anotava. Ele tinha um talonário e ele anotava mês de janeiro, mês de fevereiro, mês, sabe? Ele tinha Já ali estava todo, porque comprometido sim, todo sim, ano. todo ano. Só que isso, para mim, já começava a fazer efeito Meu e eu Deus. tinha isso como Um não como uma, compromisso. uma obrigação, Um compromisso. um compromisso. Meu Deus. E o Senhor, várias vezes, em cima disso, ele fazia o meu coração arder, mesmo eu não estando na igreja. Glória a Deus. Que estratégia maravilhosa Deus deu para o seu Sabe? pai. É lindo o trabalhar do Senhor. É verdade. É lindo. E eu cheguei um dia, que eu me recordo assim, como se fosse hoje, eu estava num culto e, e eu estava fora, porque eu praticamente ficava por fora ali. E eu estava no culto, era um fim de ano, Uhum. e o Senhor tocou no meu coração e falou assim: entrega uma oferenda hoje. E eu, entrega uma oferta hoje. E eu falava, Senhor, mas quem que é essa voz que tá falando comigo? Deve ser coisa da minha cabeça, né? Eu tô aqui fora e de novo, entrega o que você tem. Isso lá no Brasil. E eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, 20 e algo. E tá, e terminou o culto e eu fiquei com aquilo. Eu falei, não, isso é coisa minha, né? Não pode, não tô aí, não tô fazendo parte disso. Uhum. Tô aqui, mas. E eu tava ali, e aí eu cheguei no meu pai. E meu pai. Às vezes é difícil falar dele porque eu me emociono. Porque ele sempre teve um coração muito voltado para a obra, sabe? Ele se entregou realmente para a obra do Senhor. E eu cheguei nele e falei assim: pai, o Senhor tocou comigo aqui para me entregar uma oferta. Ele falou assim: filho, é Deus que tá falando com você. E sabe, tinha um irmão que tava na igreja e ele falou assim. E ele tava precisando e era do valor justo que eu tinha no bolso. Era o Senhor me provando naquele momento, me Uhum. ensinando já, mas eu nem. Não tava ali para aquilo assim, mas o Senhor já tava me ensinando. E eu falei, pai, eu quero. Eu quero ofertar, pai. Ele falou, então, peraí, filho. Ele chamou o irmão lá, e o irmão veio. Eu falei, ó, eu senti do Senhor de entregar essa oferta. E entreguei na mão do irmão. Glória a Deus. Abençoei. E aquilo para ele era o céu. Aquilo para ele era o céu, sabe? E isso foi todo o ensinamento que ele deu, foi tudo que a gente passou. Então, claro, o Senhor trabalhou muito na minha vida para mim chegar até aqui, até Uhum. o que eu tô fazendo hoje. As promessas do Senhor foram Uhum. muitas, mas tudo vem do pai e da mãe, a base de tudo, a família.
A família é a base de tudo, Glória a Deus. sabe? Nós só estamos em pé hoje, só estamos colhendo, é o que eu digo. Hoje eu tô colhendo o que eles plantaram. Eu não tô colhendo o que eu plantei. Eu tô Meu colhendo o Deus. que eles plantaram. Meu Deus. Então eu tenho que plantar por meus filhos colherem, para meus netos colherem. Eu só tô colhendo o que eles plantaram. E como que eu não vou fazer a obra do Senhor da maneira que eles me ensinaram? Como que eu não vou fazer? Se eu tô colhendo o que eles plantaram, eu tenho que plantar hoje para os meus filhos colherem. Glória a Deus. E eu quero ensinar eles e eu quero que eles sintam esse mesmo amor, essa mesma dedicação que meus pais me ensinaram. E claro que disso passou muitas coisas, né? Depois disso, como eu disse, casei, tivemos nossos filhos, temos 2 lindos filhos, maravilhosos também. Tem o Diogo que tem 16 anos hoje, o David com 10, bênçãos do Senhor, Glória a Deus. sabe? É tudo fruto do que a gente faz, do que eu fui, do que minha esposa é, né? Bons filhos, respeitadores com os pais, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Sempre tentando ajudar, tentando fazer o melhor. E aí a gente recebe essas bênçãos do Senhor, são nossos filhos, que é tudo para nós hoje, né? Verdade. E eu sou muito grato a Deus. Por isso eu digo que, como você leu aí, tem, né, são tantas funções na igreja e eu faço com amor, sabe? E digo, eu quero mais e mais estar involucrado, estar envolvido na obra do Senhor, né? Amém. Irmão Paulo, o senhor estava falando e me veio aqui a passagem da dracma perdida. Era a moeda que tinha perdido dentro de casa. Então, o senhor, Sim, na verdade, não se distanciou assim, só de físico um pouquinho, porque, como o senhor mesmo falou, eu sentia aqui dentro aquela voz, aquele compromisso. Tanto é que Deus falava com o senhor mesmo sem o senhor estar assíduo na sim. igreja. E o seu pai ali lhe cercando de cuidado. Então, era a dracma, É isso. literalmente, a dracma perdida. Porque quem recebe o que recebeu da parte do Senhor, ainda sem estar, como posso me expressar, sem ter consciência do que está absorvendo, que é quando os pais plantam, Sim, mesmo assim há frutos. Então, o Senhor foi marcado e Deus realmente, ele respaldou tudo aquilo que os seus pais plantaram. sim. Mas vem a parte aqui da Espanha. Como foi a sua chegada aqui? Porque eu sei pelo que eu ouvi, claro, do seu testemunho, me parece que quando o senhor chega aqui na Espanha com a sua família, nessa época o senhor não estava ainda vinculado à igreja. Era assim? Foi aqui que o senhor teve um novo encontro ou não foi bem assim? Me corrija. Sim, Rosana. Não, eu já tinha me reconciliado, né? Lá do Tava Brasil, lá no então, Brasil, quando lá o no senhor Brasil. veio, já estava Já, reconciliado, já. ok? Só que, claro, era daquela mesma maneira. Continuava lá e cá. Tava sem compromisso na igreja. Eu era o domingueiro. Eu ia aos domingos, se não chovesse ou se não fizesse muito calor. Mas eu ia. Só que, claro, quando eu ia, eu realmente estava ali para adorar. Mas quando saía, já. Eu digo assim que eu tinha muitos. Eu sempre gostei de jogar futebol.
E o futebol era o que me afastava muito, Uhum. sabe? E também era o que não me deixava estar ali na igreja, Uhum. estar com aquele compromisso. Por quê? Porque eu achava que se eu tivesse na igreja eu não podia jogar bola. Então eu tava, mas não tava. Só que, claro, antes de eu vir pra cá, uns 3 anos antes, eu tava num culto e daqueles cultos que a gente gosta lá no Brasil, que eu sou apaixonado, sabe? Aqueles cultos fervoroso mesmo, que a gente sente a presença. E eu tava num culto, e ao final do culto, o pregador que estava ministrando, ele chamou as pessoas para ir lá na frente e receber uma oração. Uhum. E eu não fui. E eu sempre, porque eu acho que por eu ver os meus pais e a minha mãe, eles se entregarem mesmo, e eu dizia muito que, não sei por que que meu pai chorava tanto no púlpito, eu não sabia. E a minha mãe Aham. igual. Minha mãe tinha um lencinho que ela molhava aquele lenço de se derramar. E eu dizia, mas pra que isso, né? Tá. E eu tava nesse culto e veio e o pregador, ele chamou as pessoas lá na frente e Uhum. eu não fui. Mas eu tava ali com o coração ardendo, com vontade, mas não fui. E ao final ele saiu do púlpito e veio até mim, aonde eu tava, no banco, e me entregou uma profecia. E ele me disse, sabe, que eu era e sou escolhido desde o ventre da minha mãe. E ele me disse: eu vou te levar, o Senhor falando, né, através da boca dele. Uhum. Eu vou te levar para lugares onde você nunca imaginou. E falou mais coisas que, claro, eu não me recordo agora, Uhum. mas isso ficou gravado no meu coração. E eu disse: o Senhor vai me levar para onde? Eu morava no Paraná, eu pensava: Uhum. poxa, eu gosto tanto de Santa Catarina que é aqui perto, Uhum. o Senhor vai me levar para lá, ou aqui mesmo, né? Se ele vai me levar, é aqui perto. Eu nunca pensei em sair do Brasil. Eu nunca, na verdade, pensei em sair da cidade no que eu morava. Nunca, 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 nunca tive isso. Se eu te falar assim, eu pensava um dia. Não, estaria mentindo. Não, eu nunca pensei. Só que o Senhor já tinha esses planos. Ele planejou tudo. Amém. Ele tinha tudo já agendado, Glória a sabe? Deus. E a gente foi levando, né? Tá, isso passou. Uns 3 anos depois dessa profecia, que eu já tinha me esquecido, né? Isso aí passou já, Uhum. não vai acontecer mais nada, né? Eu trabalhava numa empresa, saí da empresa, fui mandado embora. Falei, tô aqui, tô tranquilo, tenho dinheiro. Tinha outras propostas de trabalho, só que nesse meio, o meu cunhado com a minha irmã já Uhum. estavam planejando de vir para cá, Uhum. de vir para Espanha, de vir para Málaga. Mas eu nunca passou na minha cabeça de sair, nem de perto dos meus pais, nem de perto da minha família, de nada, né? Poxa, a minha família que eu digo é a parte dos meus pais, da minha mãe, e a parte do meu Uhum. sogro com a minha sogra, que eu com eles são tudo pra mim também, sabe? Também hoje em dia já não tenho mais meu sogro, mas Uhum. a minha sogra é como uma mãe pra mim, sabe? Então a gente sempre estava junto, então eu nunca pensei em sair. Nunca, nunca, jamais. Aí meu cunhado com a minha irmã, a gente vai, tamo indo pra Espanha. Falei, vocês vão? Eu também vou. Meu cunhado se admirou, você vai, você não vai pra lugar nenhum. Você vai deixar teu pai com a tua mãe? Falei, eu vou. Como é? Vamos ver a passagem aí, vamos ver tudo.
Tá. E naquela empolgação, eu conversei com a minha esposa, ela falou: olha, é uma oportunidade que nós temos, Meu Deus. nós vamos, se não der certo a gente volta, temos nossas coisas aqui e vamos, né? Vamos ver. E ela, Deus usando ela também, ela de pronto, não, Aceitou. vamos, aceitou a ideia. Vamos. Rosana, pra você ter uma ideia, em 3 meses, nós tiramos o passaporte, Meu Deus. nós arrumamos tudo, fizemos tudo o que tinha que fazer, vender, não vender, deixar, não deixar. Vamos. Em 3 meses, nós estávamos chegando na Espanha. A profecia se cumpriu. Mas, claro, Ou o Senhor não se deu conta? eu naquela empolgação que eu tava, que eu vou ver como é que é. Antes, assim, não sei, uns dias antes, o Senhor... Parece que a ficha vai caindo. Você diz assim, poxa, o que eu tô fazendo? Tô indo pra Espanha, é? Aí, vem na cabeça a profecia. Eu disse que eu ia te levar. Meu Deus. Eu tinha ido num retiro de jovens. E lá foi tão maravilhosa a presença do Senhor. Nós sentimos uma presença assim tão maravilhosa, tão boa, tão... E de lá, quando eu tava lá, eu peguei e liguei pro meu pai. Depois que terminou um culto assim que foi uma benção, eu liguei pro meu pai e comecei a contar para ele. E nós, não sei por que, a gente começou a chorar, porque nós não somos de chorar, né? Eu sempre com Não, meu quase pai não. chorava, eu chorava. É E bem o nós, contrário. um do lado e outro do outro, nós no telefone, eu chorando com ele. E ele falava, é isso que o Senhor quer de você, meu filho. Meu Deus. É você mais na presença dele. Mais e mais. E nós chorava. E o Senhor, claro, nesse momento que nós estava para vir para cá, o Senhor me recordou. E eu dizia assim, e agora? E agora nós vamos para lá, como que eu vou falar com eles? Meu Deus. E o Senhor me fez recordar. Lembra quando você estava lá naquele retiro? Você não falou com teu pai por telefone? Sim. Então, de lá vocês vão poder falar. Falei, ixi, o Senhor me apertou agora. Agora não me deu chance de eu voltar atrás, né? Disse, não, agora você vai, que vai ser assim. Então, se o Senhor prometeu, Ele cumpre. Amém. Ele cumpre, Ele faz na nossa vida, Amém. sabe? Mas quanto tempo vai demorar? Só Ele sabe. É no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Não é na nossa, sabe? Mas o Senhor, Ele deu esse tempo pra gente se achegar mais ao Senhor. Então Ele me deu 3 anos para mim ficar lá. E Ele falou, agora chegou o momento. Agora eu vou te levar para onde eu quero. Agora você vai ser moído. Agora é hora de você ir para a Europa, achando que eu vou para a Europa, eu vou, né? É hora de você ser tratado para o que eu quero fazer na tua vida. Longe dos teus pais, longe da família, sabe? Longe de tudo, mas mais perto do Senhor. Glória a Deus. Mais nos braços do Senhor, sendo sustentado por Ele. É muito bom. E isso, o meu pai sempre me dizia, filho, contar as experiências do pai é bom, mas você contar a tua experiência que você teve com Deus é outra coisa. E hoje eu tô contando aqui para as pessoas que estão me vendo aí, eu tô contando as minhas experiências. Glória a Deus.
sabe? E isso é só um começo do que o Senhor fez aqui na minha vida. Para mim estar aqui hoje falando, Rosana, eu no Brasil, se eu tivesse no meio dos meus amigos, para mim falar, não saía nada. E se me desse o microfone, então esquece. A voz não saía. Estaria suando e não saía. Só que tudo isso o Senhor trata conosco. E Ele me trouxe aqui para começar a trabalhar na minha vida, Glória a a trabalhar na Deus. minha área, o meu ministério. Aquilo que Ele tinha programado para mim era aqui, Glória a Deus. não era no Brasil, sabe? E aí foi assim. E hoje nós estamos aqui há 7 anos para a honra e glória do Senhor, sabe? E nesses 7 anos, Passou pelo moinho aqui, realmente? olha, se nós passamos só pelo deserto foi pouco, eu acho que. Sabe que o Senhor me fez crescer muito Uhum, em tudo, em todas as áreas. uhum. Eu quando cheguei aqui, eu cheguei na Europa, eu tinha dinheiro para me manter. Uhum. Então eu pensei, vou chegar, né, tô tranquilo, vou trabalhar, vim com as pessoas que, né, diziam que já tinha trabalho e tudo. Cheguei, vou trabalhar, já vou começar a viver a minha vida aqui. Só que não foi nada disso, né? Chegamos, o que eu achava que ia acontecer não aconteceu. Só que, claro, o Senhor queria trabalhar na minha vida Uhum. e Ele tinha a sua maneira de trabalhar, Ele teve a sua maneira. Pra você ter uma noção, eu cheguei aqui, eu fiquei 8 meses sem trabalhar. 8 meses. Então eu digo para as pessoas hoje que se alguém acha que teve depressão, eu acho que eu tive, mas não sei o que é isso. Uhum. Porque eu ficava dentro de casa e eu queria dormir. Uhum. A minha esposa, graças a Deus, a gente chegou, conseguimos um apartamento, tá? A gente foi. Então, como eu tinha um dinheiro do Brasil, eu fui me mantendo. Uhum. E o Senhor trabalhando. E o Senhor me mostrando que eu tinha que estar aqui, ser dependente dele. Meu Deus. Porque tudo que eu tinha no Brasil, aqui eu não tinha. Uhum. Aí onde eu estava do ladinho da igreja, aqui eu já não estava. Só que qual era a minha prioridade? Tá na igreja. Jesus. Então lá no Brasil, se eu andasse 100 metros, eu estava na igreja, a pé. E eu ia de carro. Aqui na Europa, Uhum. eu tinha que andar 2 quilômetros. E você acha que eu perdia culto? Não. O Senhor me fez eu mostrar para mim que eu dependia dele, só que eu tinha que fazer a vontade dele do jeito que ele queria. Então aqui eu aprendi o que é ser realmente um cristão, não um frequentador de culto. Meu Deus. Então, quando as pessoas vê hoje na igreja e diz assim, para quê? Hoje eu sei por que meu pai chorava tanto. E se alguém me vê hoje no culto, vai dizer assim, poxa, para que você chora tanto? Mas não sabe, muitas vezes, claro, as pessoas agora vão estar sabendo. Porque o Senhor trabalhou na minha vida, então Ele me fez caminhar 2 quilômetros para ir na igreja. Sol, chuva, vento, frio, calor. Nós tínhamos um caminho ali que estava perto da igreja, que nós falava assim, esse aqui é o nosso deserto. E eu comentava com a minha esposa, esse aqui é o nosso deserto. E nós passava a pé. E voltava era mais calor. Porque aqui onde a gente mora, em Málaga, Uhum. é calor. Calor é calor e frio é super Calor frio. e frio, quando é frio.
Então a gente falava, esse aqui é o nosso deserto. E o Senhor trabalhando. E o Senhor moendo. E o Senhor fazendo nós trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos fazer a obra do Senhor. E, claro, desde que a gente chegou, Rosana, desde que nós chegamos, nós estávamos aqui com 3 meses, começou a escola dominical. Não tinha. Não tinha quando a gente chegou. E a minha esposa foi ser secretária da escola. Fala, meu Deus, mas você não fala espanhol? Como é que você vai ser secretária? Era secretária da escola dominical. Glória a Deus. Sabe? E o Senhor foi trabalhando. Eu vou colocando vocês, eu vou colocando, vocês vão. Eu vou dando cargo, vocês vão trabalhando. Senhor, mas eu não sei, eu não. E a gente foi. E muitas lutas, muitas lutas. Até um ponto de eu chegar e falar assim, que uma coisa antes, eu digo assim, que graças a Deus que nós viemos juntos, sabe? Sim, Quando você vem dois, um dá força pro outro. verdade. Então, nos momentos que eu tava fraco, eu dizia assim, ó, agora nós vamos embora. Ela falava, não, vamos tentar mais um pouco. E quando era o contrário, ela falava assim, agora, ó, não aconteceu esse mês, até o mês que vem nós vamos embora. Fala, não, vamos esperar mais um pouco. Espera, o Senhor, não, o Senhor vai. Que bonito. O Senhor está trabalhando na nossa vida, Ele vai nos dar vitória. Não. E foi indo. E a gente foi indo. Sabe? E o Senhor falando. Muitas vezes profetizando. E dizendo, não, eu vou fazer na vida de vocês, continue. Glória a Deus. Sabe? Continue. Eu se agrado do jeito que vocês estão trabalhando, eu me agrado do jeito que vocês estão fazendo, mas Senhor, o que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo nada pro Senhor. Não, sim que tá. Sim que tá. Vocês estão no deserto, vocês estão passando esse processo, mas vai passar, sabe? Então eu digo assim, que nós chegamos até um limite que eu disse pro Senhor, Senhor, até aqui eu vou. Por quê? Porque, como eu disse, eu fiquei muito tempo sem trabalhar, então tudo o que eu tinha, eu fui gastando. A gente foi pagando as coisas, não podia ficar com dívida. Você tinha que comer, você tinha que pagar o teu aluguel. Então a gente foi gastando, foi indo, foi gastando. Até eu falar assim, Senhor, até aqui eu vou, daqui pra frente eu não vou. O Senhor falou, então tá bem, eu concordo com você. Você vai até aí. Por quê? Porque o Senhor sabe até onde a gente aguenta, Nosso limite. sabe? E aí quando cheguei naquele limite, o Senhor falou, então agora tá. Agora nós vamos. Agora eu vou começar a trabalhar de uma outra maneira com você. E aí, Rosana, nesse período foi aonde chega a parte que eu quero falar agora da perca do meu pai. Sabe, graças a Deus eles estiveram aqui com nós antes disso. Meu pai esteve aqui, viu, né? É, é, viu aonde como é que a gente estava vivendo. É, teve na igreja, viu foram bem recepcionados, né? Tendo um pastor, tendo líderes, tendo pessoas de Deus que estavam ao nosso lado, né? Então, claro, eles estavam contentes com isso também, né? Vendo que o Senhor também já estava cumprindo aquilo que Ele tinha prometido. E vendo que o que eles plantaram Vendo fruto. estava começando a dar fruto. Só que assim, em 2021, meus pais estiveram aqui em 2020, antes da pandemia. E eles voltaram, teve meu pai, teve minha mãe, a minha sogra, sabe? Tiveram aqui com nós, passaram um momento muito bom, excelentes momentos. Só que para nós não sabíamos, mas foi uma despedida do meu pai para mim, sabe?
E eles foram embora antes da pandemia. Eles foram embora dias antes de fechar a fronteira. E eles foram, se despediram, deixaram nós, ó, continue porque vocês estão, né, no caminho certo, no caminho correto. E foram embora, passou uns dias, eles tiveram, meu pai, né, teve o coronavírus. A minha mãe, na verdade, que pegou corona, depois ele passou pro meu pai. E eu conversando com meu pai um dia, eu conversei com ele uma sexta-feira, ele tava bonzinho. Falou comigo, conversamos mais de 1 hora. Conversamos, pai, tá, e como é que tá, não sei o que. Ah, tô bem, filho, tá. Tô um pouquinho com dor aqui, mas tô bem. E ele saudável que tava, sabe? E foi assim, pra mim, foi a minha última conversa com ele. Só que eu não tenho remorso pra dizer assim, poxa, eu podia ter falado que amava ele. Não, eu falei, sabe? A nossa conversa era assim, eu começava a conversa com ele, benção, pai. E eu às vezes brincava com ele. Ei, não vai pedir benção pro filho? Aí ele falava, agora só o que me falta, né? Eu pedi benção pro meu filho. Sabe? E eu dizia, vai pedir benção pro filho. Eu falava, benção, pai. Ele, Deus te abençoe, filho. Sabe? E a gente conversava e tal, conversamos. E foi a minha última conversa. E antes de nós terminar, eu pedi a benção. Ele me abençoou. E eu disse, eu vou fazer uma comidinha que a Glaucia está trabalhando e eu vou fazer o almoço. Ele, me manda uma foto, uma hora eu quero comer aí junto com vocês, não sei o que, quero que você faça comida, que agora você faz comida. Nem isso no Brasil não fazia, né? Porque tinha a mãe por perto, tinha a sogra, tinha a avó, tinha tudo, a família. Então, se precisasse alguma coisa, eu ia lá. E aí, tudo isso eu aprendi aqui. E aí foi minha última conversa que eu tive com meu pai. E depois disso, Deus levou uns 15 dias, o Senhor levou ele. Foi difícil. Foi muito difícil para mim, assim, no começo, aceitar isso, sabe? Só que o Senhor é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Ele me deu uma oportunidade tão grande, Rosana, de realmente assumir esse lado que meu pai deixou. Porque, como diz assim, como se Ele passasse o cajado para mim e dizer assim, agora é tua vez, filho, sabe? Agora chegou a tua hora. Eu te preparei para esse momento. E eu sei que eu tava, assim que meu pai faleceu, tudo. Eu tava num trabalho e eu conversando com meu irmão. Olha como é o Senhor. Eu conversando com meu irmão, liguei pro meu irmão no Brasil, eu liguei pro meu irmão e falei assim, e aí, como é que tá? Tá. Ele, tamo bem, né? Se recuperando, é tão difícil, né? Chegar aqui e não ter o pai agora, tá? Aí tá, e eu conversando com ele, eu disse assim, sabe de uma coisa? Tudo que o pai ensinou nós, agora chegou o nosso momento. Desse jeito assim eu falei com ele, sabe? E eu disse pra ele, a partir de hoje, meu irmão mais novo, ele tem 11 anos mais novo que eu. E eu disse assim, a partir de hoje, toda oportunidade que tiver na igreja, que me derem, eu vou fazer. Porque eu quero fazer tudo aquilo que o pai ensinou nós. E eu disse assim, e ele falou, eu também, eu quero fazer o mesmo. Falei, poxa, que bom. Então vai ser desse jeito. Mas, Rosana, Deus, Ele espera a gente abrir nossa boca e nós, da nossa boca, confessar o que a gente quer. Eu falei isso e disse pra ele, eu vou voltar a trabalhar. Eu tava no meu horário de almoço, eu disse, eu vou voltar a trabalhar e depois a gente conversa mais. Peguei o celular, desliguei, deixei o celular e voltei a trabalhar.
Foi como, não sei, umas 2 horas, mais ou menos assim. Voltei a trabalhar. Quando foi lá pelas 3, eu voltei, peguei o celular, olhei o celular. 2 horas. Foi como algo assim. 2 horas. Quando eu deixei o celular, eu não vi. Quando eu voltei, 2:01, tinha uma mensagem no meu celular. E eu não tinha visto, eu vi depois. Era o pastor Jorge, da nossa igreja, e ele me convidando para mim pregar no culto de quinta-feira. Antes disso, você sabe quantas vezes eu subi no púlpito? Só uma. Meu Deus. Só uma. Para mim orar pelo pregador. Mas claro, eu tive várias oportunidades. Mas o que eu dizia? Eu não tô bem no espanhol. Sabe? Qual era a minha desculpa? Ah, meu espanhol não tá bom, né? O dia que eu tiver melhor, que eu tiver falando melhor, aí eu vou. Só que quando chegou esse dia, eu abri a minha boca e eu falei que eu não ia perder a oportunidade. Meu Deus. E foi assim, Rosana. 2:01. Será que era Deus? Com toda certeza. Totalmente. Não tem como não ser. Meu Deus. E o pastor me convidou. E eu, claro que, quando eu olhei o celular, eu falei, não. Coloquei o celular assim e disse, não. Aonde? Eu nunca subi. Só que, claro, o Espírito Santo já... Você falou, acabou de falar que você não ia perder a oportunidade e quê? E agora? Vai voltar atrás? Eu falei, meu Deus. Agora não tem como voltar atrás. Eu disse, então, por isso que a gente diz, uma palavra, quando a gente fala, tem como voltar atrás. Verdade. Sabe? Quando a gente diz, Senhor, eu vou fazer. Então faça. Meu Deus. Senhor, eu vou te entregar. Então entrega. À disposição. Sabe? É que muitas vezes a gente fala e depois, opa, pera, mas... Senhor, eu vou te entregar isso. Ah, não, mas se eu entregar... Ô, Senhor, não. Então eu disse, eu vou fazer. Eu vou, tudo que vier, eu vou fazer. Aí veio. Aí eu olhei e falei, não, não vou. Aí o Espírito Santo não me deixou. Aí eu mandei mensagem pro pastor. Você pode contar comigo. Glória a Deus. E isso, Rosana, era uma segunda-feira. Para pregar na quinta. Sem ter nada. Sem ter uma palavra, sem ter... Sabe, quando você diz assim, ah, eu tô preparado. Hoje em dia, se me convida, eu vou. Mas naquela época, não tinha esse preparo. E o Senhor falou, não, você vai. E eu fui. Pro nome do Senhor Jesus ser exaltado. Eu fui, preguei, falei. Ah, mas o meu espanhol não estava bom. Até hoje não tá. Mas se me chamar, eu vou. Glória a Deus. Se me chamar, eu vou. Por quê? Porque eu fui ensinado. Sabe? E o Senhor disse, eu vou te levar. E era aqui o lugar. E é aqui. Não sei até quando. Só o Senhor sabe. Mas é aqui. Para mim, tá fazendo a vontade do Senhor, para mim tá pregando a palavra, que foi isso, esse foi o chamado que ele me deu, sabe? É servir, eu quero servir. Então, hoje eu tô feliz, contente, porque eu tô servindo ao Senhor. Glória a Deus. Só que, claro, eu tive que passar por tudo isso. Então, muitas vezes tem pessoas que querem ser assim, querem ser um José, né? Querem governar, mas não quer passar o processo. Verdade. Sabe? Não adianta. Se você não passou o processo, você não vai poder chegar lá na frente e dizer assim, ó, como é que eu cheguei aqui se eu não tenho bagagem nenhuma? É verdade. Sabe? Se eu não... E aí eu digo assim, e depois eu questionava o Senhor, né? Poxa, Senhor, mas, poxa, o Senhor levou meu pai, era tão novo, né?
Poxa, eu queria tanto que ele tivesse aqui. E um dia eu questionando o Senhor, falei, poxa, queria tanto que ele visse eu estar aqui no púlpito pregar, ele ia chorar tanto. Mas tanto, que não tem ideia como ele ia se alegrar. Só que o Senhor falou assim para mim, eu te dei a oportunidade. Você não quis. Eu te dei. E muitas vezes a gente deixa para depois, né? Não, deixa para outra hora, sabe? Como eu falei, eu tive a oportunidade antes. Eu podia ter começado esse processo antes, mas eu não quis. Aí o Senhor tem que levar aquele que a gente tem a nossa base, né? Você diz assim, não, ele levou e agora eu vou fazer. Meu Deus. Então, isso serve para nós dizer assim, não deixe o Senhor tirar algo para você começar a fazer a vontade dele. Sabe? Faça. Mas faça com amor. Faça com dedicação. Glória a Deus. Sabe? E hoje eu digo assim, a hora que me chamar eu vou. Eu falo pro nosso pastor Mike, eu falo, pastor, a hora que o senhor precisar de mim, me chama. Para o que seja. Então por isso você vê, tem tantas funções na igreja, mas não é uma que me faz assim, não, eu quero essa aqui se me tirar, não, eu quero eu quero ajudar, eu quero servir, sabe? Um certo dia eu estava na recepção e era um culto de domingo e me falaram assim, chegou uma pessoa para mim e falou assim, poxa, na quinta-feira você estava lá no púlpito pregando, né? Poxa, que bom, eu vi tua pregação. E hoje você está aí na recepção. Eu falei, ixi, eu tô mais feliz aqui do que lá. Porque aqui eu passo, todo mundo que passa aqui, eu cumprimento. E às vezes lá eu não consigo. Sabe? Porque às vezes você tá no púlpito, até você descer, as pessoas já saíram. Uma parte já saiu. E eu falava, não, aqui eu tô. Então, o Senhor, ele se agrada quando a gente tá fazendo a vontade dele. Não interessa onde seja. Se você tá na secretaria, se você tá na recepção, se você tá na cozinha, se você tá servindo a água ali pro pastor, se você tá no púlpito, se você tá na alabança, sabe? As pessoas têm que entender que nós estamos ali para fazer a vontade do Senhor, é servir a Ele. Amém. E não servimos um homem, servimos a Deus. Verdade. Sabe? E eu digo assim que por isso eu agradeço muito ao meu pai e à minha mãe, porque eles me ensinaram essa essência Glória a Deus. de ser um adorador. E é isso que eu digo hoje, eu quero adorar o Senhor. Eu chego na igreja, eu adoro mesmo, eu choro, eu me alegro de estar fazendo a vontade de Deus, de estar ali prestando o meu culto. Sabe? Muitas vezes eu não olho para quem está do lado, para quem está do outro lado. É eu e Deus. Amém. É eu e Deus. Eu quero entregar o meu culto. Por quê? Porque a gente passa uma semana inteira, às vezes, fora. E aí a gente quer chegar no culto de domingo e quer estar naquele ambiente, assim, como se Deus realmente tivesse só você ali para ele falar. Não, mas se você passa a semana inteira sem conversar com ele, Claro. se ele não é teu amigo a semana inteira, como é que ele vai Vai ser só lá na igreja. Só lá na igreja? Não. Então a gente, às vezes tem esse pensamento de chegar ali e de receber do Senhor. Não, nós vamos ali para entregar. Verdade. Nós vamos entregar o nosso culto. Nós vamos receber do Senhor. Glória a Deus. Receber aquilo que nós entregamos. Não como nós, como sendo filhos, a gente só quer do Pai, né? Só quer. E às vezes não quer entregar nada. E é isso, eu sou muito grato a Deus por ter feito o que Ele já fez na minha vida e aquilo que Ele tem, as promessas que Ele tem. Muito Sabe? mais, Que né, são irmão Paulo?
promessas grandes. Eu não digo muitas vezes que não sou, acho que não sou digno disso, da grandeza que ele tem falado, que ele tem demonstrado o amor, sabe? Mas tudo isso é o que eu digo, são frutos dos nossos pais. Glória a Deus. E de nós ser filhos que honra pai e mãe, Amém. Isso é muito como está importante. escrito na Bíblia, né? Que é muito Honra importante. teu pai e a tua E a mãe. tua mãe. Que é o É o princípio, princípio, que nos leva até a longevidade. sabe? Glória a É Deus. honrar e se você está fazendo a obra do Senhor, faça, mas faça com amor, Uhum. sabe? Faça com dedicação. Entregue tudo mesmo, entregue, se entregue, sabe? Amém. E eu só agradeço a Deus, é só agradecimento, sabe? Glória a Deus, irmão Paulo. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Vocês estão aqui, nós estamos, não só vocês aí, mas nós aqui que estamos no estúdio, estamos ouvindo esse testemunho maravilhoso do irmão Paulo, esse testemunho que fala de paternidade, de família, de plantar, de colher, de honra. E é isso que Deus tem, é isso que Deus faz para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês rapidinho aqui, e o irmão Paulo ele vai falar um pouquinho aqui de um versículo que ele falou, que fala muito com ele, que está em Mateus 14, 16 e 17. A gente vai ler esses dois versículos, Sim. que é referência do nosso convidado de hoje, o irmão Paulo, que diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. A gente leu aqui um pouquinho, mas para quem sabe, esse texto daquela palavra, né? Da multiplicação dos pães, né, irmão Paulo? E Sim. fala muito com o Senhor, de oferta, de dízimo. E hoje o Senhor é tesoureiro na casa do Senhor, como o Senhor bem disse, herdei do meu pai. O Senhor falou sobre algo que o Senhor plantou, uma oferta naquele tempo, mesmo sem estar assiduamente na igreja. Então tem tudo a ver com o Senhor. Sim, isso aí é ensinamento, o ensinamento do meu pai. Era um versículo, uma passagem da Bíblia que ele gostava muito, né? E foi a última vez que ele teve no púlpito. Ele leu, ele se alegrou muito Essa nessa passagem. passagem, sabe? E ele tinha muito disso, de entregar, Glória a sabe? Deus. Entregar nas mãos do Senhor aquilo que a gente tem. Amém. E é Ele que multiplica. Sabe que muitas vezes a gente acha, não, se eu entregar, ou se eu der isso aqui, e depois vai me faltar. Sabe, agora a gente conversando aqui, eu me recordei uma vez, aqui na Espanha já, em que eu não estava trabalhando ainda, e eu tinha um dinheiro na minha carteira. Isso passou lá no Brasil, aqui também passou. Só que aqui a coisa estava mais apertada. E eu sempre falo assim, entrega o que você tem. Eu outra vez, sim. Mas eu só tenho isso. Entrega o que você tem. Meu Deus. E eu disse, não, de novo isso. Não, mas isso é coisa da minha cabeça. Isso não tenho, eu só tenho isso. Não tô trabalhando, não. Entrega o que você tem. Glória a Deus. E eu abri minha carteira e fui lá. Toma, Senhor. O Senhor me pediu, aqui tá. Glória a Deus. E fui para casa, Rosa. E nessa época, como eu disse, eu não estava trabalhando. E a minha esposa sempre dizia, chegava aos domingos, ela falava assim, e aí, tem alguma coisa? Tem algum trabalho? E eu dizia, não.
E nesse dia, né, eu até no momento não contei nada para ela e, né, eu entreguei minha oferta e fiquei. E aí eu chego e à noite, quando era lá por umas 10 horas mais ou menos da noite, eu, né, sempre mandava mensagem, tá, para pessoas ver se tinha algum trabalho. E quando foi umas 10 horas da noite, o Senhor me provou até aí, desde a manhã. Uhum. Até aí o Senhor me provou. Aí me apareceu 3 trabalhos assim, junto. Eu disse: "E agora?" E sabe, e eu disse assim: "Claro, ô Senhor, obrigado." A O sua Senhor me, entrega. sabe? Eu entreguei os 5 pães que eu tinha e o Senhor Aleluias. multiplicou, Glória a Deus, que coisa sabe? maravilhosa. E aí eu disse assim, e para você ver, uma coisa que eu fui ensinado e que eu faço, Uhum. e faço por amor, é: se eu tenho para mim, eu vou ajudar os outros também, Amém. sabe? E eu disse: se me apareceu 3, eu vou buscar 2 para 2 trabalhos. Uhum. E foi o que eu fiz. E eu faço. E às vezes, claro que a gente é ser humano, a gente depois a gente pensa: poxa, mas eu fiz isso pelas Uhum. pessoas e ninguém me agradeceu. Uhum. Ou ninguém vem aqui e me diz: ei, você não tá. Poxa, tem um trabalho aqui, você não quer fazer? Não. Mas era nessa época que o Senhor estava me provando. Glória a Para Deus. Ele realmente falar assim: não, o teu coração é voltado para mim. Eita, Jesus maravilhoso. Sabe? O Glória a teu coração. Deus. Irmão Paulo, eu quero chamar aqui a atenção das pessoas que estão nos assistindo e eu anotei aqui algumas coisas. E antes da gente finalizar, eu Uhum, gostaria que o Senhor orasse aqui no final por pessoas que estão aqui nos assistindo, sim, pessoas que estão nos acompanhando. E tem duas frases que desde que o Senhor falou, eu anotei aqui, anotei mais uma, já tinha anotado uma desde o início. sim. E eu vou pedir para o Senhor estar orando, fazendo um clamor daqui a pouquinho pelas pessoas. Nós vamos fazer, o Senhor vai clamar aí, Amém. fazer uma oração muito especial, porque hoje Deus está falando sobre isso, sobre oferta. Deus está falando sobre plantio, né, Sim. irmão Paulo? Mas o Senhor falou uma frase ali quando ainda estava lá perto do seu pai, no Brasil, quando seu Uhum, pai ainda estava, né? E quando Deus lhe pediu aquela oferta, e a voz foi: entrega uma oferta hoje. E enquanto ele falava isso, eu anotei aqui, porque o Senhor queria que a gente chegasse a esse momento, antes de finalizarmos, uhum. falando para as pessoas que estão nos ouvindo, irmão Paulo, entrega a oferta hoje. A outra frase que o Senhor usou ainda há pouco foi: entrega o que você tem. Entrega a oferta hoje e entrega o que você tem. E a oferta que o Senhor está falando hoje com você, talvez para alguns é alguma coisa de valor, pode ser. Eu não vou entrar nessa questão aqui porque eu não sei como esse testemunho vai encontrar você e como essa palavra vai ser trabalhada no seu coração. Mas uma coisa é certa: antes de qualquer coisa de finança, aqui é a oferta da sua vida. É a oferta da sua vida diante do Senhor. Entregue uma oferta hoje. E a melhor oferta que seu pai fez, irmão Paulo, foi plantar o Senhor na casa de Deus, e hoje o Amém. Senhor está dando fruto. Amém. Então você que está aí nos assistindo, não saia. O irmão Paulo, esse homem de Deus, esse homem que passou pelo deserto, esse homem que recebeu o plantio da palavra de Deus, que é fruto, é uma árvore de fruto boas, ele vai orar na autoridade que é no nome de Jesus. Porque a palavra diz, irmão Paulo, que a oração do justo muito pode contra os efeitos, os seus efeitos. Então, ele vai orar aqui antes de nós terminarmos o programa. Então, você que está aí nos assistindo, coloque a mão aí do seu coração, onde você estiver,
Se você estiver no ônibus e não puder fazer isso, se você estiver em um lugar que tem mais pessoas e achar que não pode fazer isso, mas se concentre aí no Senhor, e se você pode, põe a mão aí mesmo no seu coração como um ato sinalizando a Deus que você está ofertando o seu coração, a sua vida ao Senhor. E assim como este homem que está aqui hoje, ele é fruto de uma oferta, ele é a oferta viva de um pai que entregou ele para o Senhor, você também é. Então, irmão Paulo, fica à vontade para orar por essas pessoas que estão aí esperando esta oração agora, em nome de Jesus. Sim, eu só quero falar uma coisa antes, né, Pode ficar à vontade. de nós orar. Que a oferta que nós temos que entregar não é a oferta que Gideão entregou para o Senhor. Que a oferta que Gideão entregou era só uma parte. Ele disse para o Senhor que ia entregar a oferta. Só que a oferta dele foi um bezerro. E o que ele tinha para entregar? Um touro. Meu Deus. Ele tinha algo grande para entregar para o Senhor. Glória a Deus. E muitas vezes a gente quer entregar para o Senhor o mais pequeno que a gente tem. Sabe? Muitas vezes a gente não quer entregar o que hoje em dia é mais precioso, que é o nosso tempo. O que a gente quer entregar para o Senhor? Algo pequeno. O que me sobra, o Senhor não quer isso. Ele quer todo. Amém. Ele quer o nosso melhor. Amém. Sabe? Então, como eu já disse e repito, entregue tudo na mão Glória do a Senhor. Deus. Glória a Deus. Entregue seu casamento, entregue seus filhos, Glória a entregue Deus. sua parte financeira, Glória a Deus. entregue seu ministério, deixe tudo para o Senhor. Glória a Deus. Deixa Ele trabalhar. Ele sabe como trabalhar. Muitas vezes a gente não entende. Eu não entendia por que o Senhor levou meu pai tão jovem. Mas eu digo que se o Senhor não tivesse feito isso, hoje em dia eu não estava aqui. Eu não estaria fazendo isso que eu estou fazendo hoje. Tá testemunhando como eu estou testemunhando hoje. Então eu digo para vocês que estão me assistindo. Entregue tua melhor oferta. Amém. Hoje. Não deixe para amanhã. Amém. Porque o amanhã não nos pertence. É verdade. O amanhã só pertence a Deus. Amém. Então nesse momento, vamos orar. E se concentre, feche o teu olho, medite no Senhor, só nele, só pense nele. E ore junto conosco. Vamos orar. Senhor, Pai eterno, te agradeço, Senhor, porque tudo que tivemos fazendo aqui, Senhor, foi para a tua honra e tua glória, Pai eterno. Te peço, Senhor, nesse momento, para quem estiver nos escutando, Senhor, aonde quer que esteja, Senhor, que o Senhor, com a sua preciosa mão, abençoe essas vidas, Senhor, que eles também tenham um encontro, assim como eu tive um encontro contigo, Senhor, e fui, Senhor, resgatado, Senhor, para fazer a sua vontade, para ser um servo fiel, Senhor, a Ti em tudo, Senhor. Te peço, Senhor, nesse momento, resgata essas vidas, Senhor. Mostra também para eles que só Tu eres Deus, Pai. Só o Senhor pode, Senhor, fazer com que eles também tenham essa mesma alegria, Senhor, de viver essa mesma alegria de te servir, Senhor, de ser chamado de servo, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, Pai. Sou agradecido a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado, por a minha família, Senhor, pela minha esposa, por meus filhos, Senhor. Assim, abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa cada lar aqui, Senhor, a cada família aqui representada, Senhor. Graças, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor
tem sido tão maravilhoso, Senhor, tem nos guardado, tem nos protegido nesse momento, nesses anos que estamos aqui e em tudo que o Senhor irá fazer também aqui nesse programa, Senhor, aqui a cada um que trabalha aqui, a irmã Rosana, Senhor, o Alex, a Jaile, Senhor, a cada um deles que estão aqui, Senhor, fazendo a sua vontade, Senhor, que o Senhor prospere na vida deles, Senhor, e na parte familiar, Senhor, na parte financeira, Senhor. Oh, Deus, mas na parte principal, Senhor, na parte espiritual, Pai. Nessa parte, Senhor, que só Tu sabes, Senhor, aonde tratar conosco, Senhor. Trabalha, Senhor, trabalha em nossas vidas, Senhor, nos mostra, Pai, para nós qual é o momento certo, aonde devemos estar, Senhor. Oh, Deus, somos agradecidos a Ti, Senhor, abençoa cada um que vai estar escutando essa mensagem, Senhor, que possa tocar os corações, Pai, que possa dar frutos, Senhor. Deus maravilhoso, eu te agradeço, Senhor, em nome de Teu Filho amado. Deus, muito obrigado, Pai. Amém e amém e amém. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Você recebeu aí essa oração do nosso irmão e quero agradecer aqui a sua companhia que esteve conosco até aqui. Agradecer a Deus, agradecer ao Senhor, irmão Paulo, Amém. por ter vindo aqui, estar no nosso programa. A Gláucia, sua esposa, que está aqui no estúdio acompanhando seu esposo. Que Deus abençoe grandemente vocês e que Deus possa continuar fazendo as maravilhas, que o Senhor continue frutificando e que com certeza um dia lá na glória será uma alegria ali o encontro com seu Pai. Amém. Nas mansões celestiais e com certeza ele já está recebendo ali o galardão pelo bom plantio que fez na vida da família dele. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade, sabe, por ter aberto esse espaço para estar testemunhando, né, e para que vidas possam ser salvas através e edificadas e que famílias venham ser restauradas e que também recebam essa bênção, que sejam abençoadas por Amém. Senhor. Eu agradeço a vocês e a Deus primeiramente, né? Amém, amém. E também a minha mãe que está aí me assistindo, né? Mãe, te amo. Amém. Continue orando por mim. Glória Obrigado. a Deus. Qual o nome da sua mãe? Dona Ana. Ana. Dona Ana, um Ana abraço nosso aqui do Resgatando Valores. Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã e todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Envie esse testemunho aí para sua família, para os grupos da igreja e não se esqueça, fique aqui conosco. Se Deus quiser, estaremos aqui na próxima terça-feira, 19 horas, horário de Brasil, e às 23 horário de Espanha. Você tem um encontro marcado aqui com a família Resgatando Valores. Não se esqueça, os sonhos não envelhecem. Que Deus os abençoe.